A República Velha Brasileira era católica? Sim, a República Velha Brasileira era católica. Depois do 15 de novembro de 1889, quando é proclamado a República, digam a eles que a República está feita, criada por um monarquista traidor que era Deodoro, que foi enganado e era monarquista e amigo pessoal do imperador, e que teve os estudos pagos pelo imperador e assim por diante. A questão dos estudos do Deodoro é real, é que o pai do Deodoro era um fazendeiro e tal, e o Dom Pedro II tinha a questão de pagar bolsas de estudos para jovens e assim por diante, para fomentar o conhecimento e o desenvolvimento no país. E o pai do Deodoro quebrou e procura o Dom Pedro, e o Dom Pedro paga ao Dom Pedro II os estudos do Deodoro e do irmão do Deodoro. Tanto que tem um fato interessante que quando o Deodoro proclama a república, o irmão dele grita: "Vamos matar esse desgraçado", porque ele não sabia que era o próprio irmão que tinha proclamado a república. Mas, voltando ao cerne, ao assunto principal, a República Velha foi católica, sim. O Dom Pedro II, no período final do seu reinado, ele perseguiu bastante a Igreja Católica, certo? O período do Império em si, aquele período, era muito hostil para a Igreja Católica, tanto que a Princesa Isabel caiu por conta disso, porque ela era extremamente católica, tanto que ela era apelidada de Beata, a Beata Isabel, tá entendendo? Porque ela era extremamente católica, ela foi extremamente criticada quando ela doou dinheiro para a construção da Basílica Velha de Aparecida, para pagar a promessa dos filhos. Aquela basílica, boa parte do dinheiro veio de doação da Dona Isabel, vulgo Condessa de. Os brasileiros não sabem disso. A coroação de Nossa Senhora, que ela coroa a princesa da terra, coroando a rainha do céu, tal. Nossa Senhora é rainha do Brasil por conta dela. O manto que ela deu, que no original era verde, depois trocaram para azul, de Nossa Senhora da Aparecida, e assim por diante. A princesa Isabel era extremamente católica, certo? Já o Dom Pedro II não. Dom Pedro II, você não encontra registros deles com envolvimento com a maçonaria, nada do gênero, porque limparam toda a história dele, mas ele tinha cadeira de assento na sociedade francesa, nos institutos franceses, que naquele período era tudo praticamente dominado por maçons. Então há um forte indício disso, mas muitos dizem que ele fazia parte da mão invisível que move a história, assim como é uma ordem secreta isso daí, assim como o Stalin e outros líderes, Napoleão, todos fizeram parte dessa ordem que você chega num nível de conhecimento de déspota esclarecido, e aí você entende a verdade e sabe que você só é uma mão que está movendo a história para frente, depois você vai cair, assim por diante. Foi o que aconteceu com Dom Pedro II. Mas os descendentes da Princesa Isabel hoje são extremamente católicos, certo? Pelo menos o Dom Bertrand é extremamente católico, o irmão dele também, porque veio da criação da Princesa Isabel, certo? Não do Dom Pedro II. Tanto que o ramo preferido do Dom Pedro II, o príncipe, entre aspas, morreu lá, o que enlouqueceu, que estava indo do paquete de exílio para a Europa, tal, por conta do envenenamento do vô do Fernando Henrique Cardoso. A Princesa Isabel tinha um cachorro chamado Rocambole, que era muito unido a ela. Onde onde ela ia, ele ia atrás. Quando tinha os sarais e os bailes no Rio de Janeiro, ele sempre ficava deitado do lado de fora, ia na carruagem com ela, e no dia do exílio, esse cachorro estava em Petrópolis com ela, o Rocambole. E na descida para Petrópolis, o cachorro foi junto. Então, quando eles ficaram presos no passo, tudo, o cachorro ficou junto. E no exílio para a Europa de madrugada, o cachorro estava junto. E o que é contado pelo pessoal do período, tal, isso não é documentação, isso é passado oralmente. É que o vô do mas essa questão do veneno, ela tem registro. O vô do Fernando Henrique Cardoso teria envenenado a alimentação da família imperial no Paquete, que era o navio a vapor que ia para a Europa, porque naquele período havia navios indo e vindo 24 horas para o Brasil. Tá entendendo? Então a gente estava muito mais rápido, você conseguia viajar para a Amazônia, para todo quanto é canto, tinha navios a vapor para todo quanto é lado.
E aí, no meio da madrugada, que a família imperial é exilada, porque os milicos tinham medo do povo descobrir e chacinar todo mundo, porque o Dom Pedro era muito querido, ele andava de a pé nas praças, ele era muito querido por todo mundo, e a economia estava estável, tal, e assim por diante. Mesmo tendo passado pela Guerra do Paraguai, que hoje muitos historiadores dizem que a economia do Brasil estava em frangalhos, uma mentira, você entendeu? Porque o povo se uniu em si para a questão da guerra do Paraguai e tal, todo mundo decidiu pagar a conta da desvalorização da moeda e assim por diante. E o que diz é que esse cachorro da princesa Isabel subiu na mesa, onde estava o prato de comida que o príncipe ia comer, e assim que ele acabou de comer o prato de comida, ele caiu morto. E aí o príncipe desespera dentro do navio, que querem nos assassinar e assim por diante, e morre louco. Esse príncipe que era o filho da princesa Leopoldina, irmã da princesa Isabel, que o Dom Pedro II busca na Europa depois da morte da irmã da princesa Isabel, da Leopoldina. Só que isso não vem ao caso. O cerne da questão é a República Velha. A República Velha vem para tentar, depois que eles derrubam o Império, tudo, recristianizar o Brasil, porque o Dom Pedro II conseguiu caçar briga com os fazendeiros, ele conseguiu caçar briga com os banqueiros e ele conseguiu caçar briga com a Igreja Católica. E como a união faz a força, ele caiu. Você entendeu? Porque com os banqueiros. Vamos lá. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela assinou em 13 de maio de 1888. E a República só foi proclamada em 89. Aí vocês me perguntam por que demorou um ano então para o Império cair? Porque maio era a colheita do café. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em maio, todos os escravos foram para os centros comemorar. Tem aquela foto magnífica da comemoração do Brasil inteiro comemorando pelo fim da escravidão, tudo. Só que depois, na próxima colheita, não tinha mão de obra para colher. E aí muitos desses fazendeiros quebraram. Os escravocratas, os outros que não eram escravocratas não quebraram porque eles já usavam mão de obra livre, assim como o Barão de Mauá e muitos outros, e já estavam entrando na era a vapor, tal, investindo em tecnologia nas suas fazendas e assim por diante. Essas famílias não sofreram tanto, mas a economia brasileira sofreu muito porque muitos entraram em bancarrota. Muita gente colocava suas economias em escravo, comprava escravos, alimentavam e vendiam e assim por diante. A economia brasileira era tudo baseada nisso. E quando ela assina a Lei Áurea, ela quebra todo mundo e muitas pessoas tinham carta de crédito ou empréstimos para construir mansões no centro do Rio de Janeiro e assim por diante. E quando ela assinou, deu uma quebradeira e muitos bancos tomaram as casas. Chegou ao certo ponto que ninguém mais queria comprar, tinha tanta casa, o valor das casas despencou. Então o Conde D sai comprando muitos desses casarões e criam os cortiços para colocar os ex-escravizados para morar nesses cortiços. E aí fica ali nesses cortiços. Só que quando tem o exílio e tal, depois a República vem, a República Velha, com o Põe Abaixo, que era para higienizar o Rio de Janeiro, mas que na verdade era para tirar os negros daquela região ali, e derruba esses casarões todos, e esse pessoal sobe para as favelas. Então, as favelas foram criadas pela antiga república. E favela, hoje eles falam que é por conta de uma flor, a flor de favela, mas não é. A polícia do Rio de Janeiro usava uma espécie de um cacetete que tinha um ferrão, uma ponta na frente, muito ferroada. Então, a favela quer dizer que eles foram levados às ferroadas para fora dos cortiços, os cortiços foram derrubados. Mas algo positivo veio da República Velha. Eles trouxeram muitos padres alemães, recristianizaram o Brasil, criaram os liceus de arte e ofício, recriaram igrejas católicas, tinha aula de religião e aula de latim, tinha missa sendo celebrada antes das aulas e assim por diante. E isso foi muito bom para voltar a fé católica para o Brasil. Mas ninguém é perfeito e a República Velha cai e já conhecemos tudo o que é hoje em dia, você entendeu? Então, a conclusão final, a República Velha, sim, ela era católica.